Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou aqui ao YouTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. E como sempre, mostrando para vocês ao fundo imagens lindas e maravilhosas, ao vivo da praia de Copacabana aqui no Rio de Janeiro. Gente, pessoal já invadindo a área, calor aqui, tem um sol para cada um quase todos os dias. Estamos numa grande onda de calor no estado do Rio de Janeiro e outras cidades, né, e outros estados também. Mas aqui no Rio o negócio tá tenso, viu? E vocês estão vendo aí o Rio de Janeiro, continua lindo. Esse é o mar de Copacabana, mas eu vou mostrar para vocês ainda, antes de começar as notícias, o outro mar lindo. Olha, esse aqui é o mar da região dos lagos, aqui em Cabo Frio, pessoal. Olha isso aqui, que praia linda também. Olha esse mar azul com verde, tá lindo demais, né? Ó, vou mostrar de novo Copacabana e vou mostrar de novo Cabo Frio. Quero saber de vocês aqui nos comentários, qual desses dois mares você achou mais bonito? Olha, praias muito bonitas aí na região do Rio de Janeiro. Essa aqui é a região dos lagos, olha, essa água é super gelada, tá? Vou logo avisando, mas é uma delícia, muito boa mesmo. Agora vamos para a próxima praia aqui, ó. Balneário Camboriú, gente, vista aérea de Balneário Camboriú também vale super a pena, né? Muito bonita essa vista, essa visão aí, pelo menos por enquanto, parece que lá tá mais devagar, o povo ainda não acordou para ir para a praia, não. Mas aqui na região dos lagos, em Rio de Janeiro, ó, a galera toda indo para a praia já, uma praia muito bonita e agradável. Vamos ficar com a imagem de Copacabana, porque hoje os assuntos aqui são variados, como sempre, trazendo atualizações para você. Eu vou estar falando ainda, gente, sobre esse asteroide que está em rota de colisão com o nosso planeta em breve, e isso está deixando a comunidade científica preocupadíssima, já com alerta, com vários tipos de situações aí para poder já imaginar como vai deter essa possível colisão desse asteroide, que não é pequeno. Ele tem aproximadamente o tamanho de 18 andares de um prédio, então não é pequenininho não. Fica até o final do vídeo que eu vou estar trazendo todos os detalhes sobre essa notícia. E ainda vou estar falando também sobre isso aqui, gente. Essa aqui é a primeira notícia do vídeo de hoje, falando sobre o avanço do mar no litoral de São Paulo. Então vamos lá falar agora sobre esse avanço do mar aqui no litoral de São Paulo, que está bem séria a situação, gente. O avanço do mar no litoral de São Paulo, nível das águas sobe 20 centímetros e inundações devem aumentar, indica aí um estudo, tá? Olha isso, as ondas já invadindo aqui algumas áreas da região de São Paulo. Um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, apontou que o nível do mar subiu cerca de 20 centímetros no litoral paulista. O aquecimento global tem sido o responsável por esse aumento, incluindo a elevação da temperatura dos oceanos, o derretimento das geleiras e os mantos de gelo nas regiões polares e montanhosas do nosso planeta. Essa combinação de fatores tem levado a um aumento de 20 centímetros no nível do mar no estado de São Paulo nos últimos 73 anos, afirma aí a pesquisa. Então isso é muito sério, né, gente? Olha, vamos continuar lendo aqui para vocês. Espera que o aumento possa ser de 36 centímetros até 2050, caso o padrão de emissão de dióxido de carbono não diminua. Aí a pergunta que não quer calar, né? Quando a gente vê isso, a gente fica logo assim, qual cidade ou quais cidades poderão ser atingidas e afetadas caso esse nível do mar aumente mesmo como está previsto? Então vamos aqui, eu vou passar para vocês a lista das principais cidades afetadas, atingidas aí pelo possível nível de aumento do mar aí. Aqui tem menos possibilidade, é a de Santos, a praia de Santos, tá, gente? Essa é a que corre menos risco. Porém, existem outras aí que estão na lista. Agora aqui que eu tô procurando, né? Mas achei. Assim, ó. A praia de São Vicente, Guarujá, Peruíbe, Itanhaém, acho que é assim que fala, Ilha Comprida, Iguape, Ubatuba, São Sebastião, na Enseada de São Francisco, Pontal da Cruz e Paraqueçaba. Tá? Essas praias aí. A Bertioga também tem praias que serão atingidas e Caraguatatuba também serão atingidas e Ilhabela também terão praias que serão afetadas com o aumento do nível do mar nos próximos anos. Então vamos para a próxima notícia, pessoal, agora, que é essa daqui, gente. Olha, vou trazer para vocês mais uma notícia importante falando ainda sobre o calor. Piso de concreto do Parque Harmonia chega a 61 graus Celsius, formando ilha de calor no centro de Porto Alegre. Olha que doideira, gente. Isso sim que é uma loucura, viu? Aqui é um parque. Antes, pelo que eu li, esse parque ele era arborizado,
foram lá e tiraram as árvores. Tá vendo lá no fundo, ó? Aqui, tinha árvores lá, antigamente, aqui por aqui também tinha. Mas eles foram ampliar isso aí e tiraram as árvores. E olha a consequência. Nessa terça-feira, dia 4, dia em que o Rio Grande do Sul bateu recorde de calor, o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais constatou que o piso instalado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, chegava a temperatura de 61 graus, enquanto isso, gramados sombreados por árvores ao redor do parque beiravam apenas 31 graus. Está vendo qual a importância das árvores, né? Então, da arborização, é isso aí, gente. Olha o que o homem está arrumando para a vida da gente. A medição foi feita por volta de 13 horas e 30 minutos e circulou nas redes sociais, através de um vídeo em que o professor do departamento de botânica fez aí ele também é coordenador do INGA, afirma que o novo piso do Parque Harmonia forma uma ilha térmica no local. Antes de ser concedido pela prefeitura à empresa, o parque era repleto de árvores que foram extraídas no ano de 2023. Olha aí a medição dele, o professorzinho com o aparelhinho, né? Medindo ali a temperatura. E o negócio ficou esquisito mesmo, gente. O negócio ficou quente, né? Então, falta de árvore. É mais uma vez a ação humana destruindo a natureza e, consequentemente, se autodestruindo. Próxima notícia, vamos sair do calor e vamos pro frio, a refrescar um pouquinho. Últimas notícias aqui, ó. Neve soterra cidades no Japão e quase quebra recorde mundial. Quantidades enormes de neve atingiram nessa semana o Japão, com fechamento de estradas, cidades paralisadas e voos cancelados. Uma nevasca recorde atingiu o norte do Japão, causando grandes transtornos. Ventos fortes e áreas de baixa pressão trouxeram ar frio e de outras regiões da Ásia. Gente, eu vou mostrar para vocês agora, ainda dentro dessa notícia, né? De acordo com o que eu estou mostrando aqui do frio, eu vou mostrar um vídeo que circulou na semana agora aqui nas redes sociais, mostrando o momento em que lá na China, uma névoa seguida de gelo no asfalto causou um grave acidente. Um engavetamento que se tornou assim notório e viralizou nas redes sociais. Então fica comigo aqui, ó. Assista comigo agora o que aconteceu lá na China, gente, no começo da semana. Primeiro carro, vai o segundo. Ninguém conseguia frear, gente. Olha, pista cheia de gelo, deslizando. Olha lá, já contei 3 carros com isso aí, ó. E vai indo, já tinha um monte lá. Olha, mais um, acho que é o número 4 agora. E o pessoal tentando avisar, mas ali é uma pista de velocidade, ó, 5º carro, se eu não me engano. O pessoal ali gritando pra parar e ninguém parava. Ó, lá vai outro, vai, mais um carrinho, 6, 7. E vai parando todo mundo lá, embolando geral, olha, 8. Olha aqui, dali tentou frear e olha o que aconteceu. Gente, o prejuízo foi pior ainda, né? E o final de tudo, o resultado desse engavetamento gélido lá na China foi isso aí, gente. Parece até cena de filme, mas aconteceu de verdade lá na China. Muita gente com prejuízos grandes aí, perderam seus veículos nesse grande engavetamento causado pela ação da natureza, por conta aí desse momento de gelo e neblina. É recomendado que quando tiver numa situação dessa, principalmente de neblina, né, reduzir a velocidade e ligar todos os alertas do seu veículo. Mas o pessoal às vezes esquece, aí já viu. Deu no que deu. Vamos agora para a próxima notícia, continuar aqui, mostrando para agora falar sobre o asteroide. Vamos falar sobre o asteroide, gente. Chance de asteroide cair na Terra daqui a 7 anos. Eita, saiu fora agora aqui, ó. Agora sim, voltou. 7 anos quase dobra, mas o site pede para a gente ficar com calma. A chance do asteroide 2024 YR4 cair na Terra em 2032 subiu para 2,3%, segundo o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra. É a NASA falando com a gente. Aí, já repetindo, então o risco é de 2,3%, antes estava em 1,3%, gente, já aumentou bastante. O negócio está ficando meio que embaçado já. Como eu disse, olha, ele pode ter um tamanho de um prédio de 18 andares. Ele é bem grandinho, hein? Esse asteroide foi descoberto em 27 de dezembro de 2024 pelo sistema de último alerta para impacto de asteroides com a Terra, que o nome dele é Atlas. Em seguida, análises determinaram que ele tinha uma chance muito pequena de colidir contra o planeta em 22 de dezembro de 2032. Mas isso aí já está sendo revisto, tá?
Normalmente, a probabilidade de impacto de um asteroide é maior no início e tende a cair rapidamente para zero, após observações adicionais. Mas não é o que está acontecendo no caso desse asteroide 2024 YR4. A NASA e o ESA têm emitido comunicados sobre monitoramento da rocha ameaçadora. Desde a descoberta do asteroide, o risco dele de cair na Terra cresceu. Ou seja, o normal é sempre eles descobrirem um asteroide próximo e ele se afastar do planeta. Mas esse aqui está fazendo o contrário. Eles descobriram ele longe e agora ele está em aproximação mesmo. Então há realmente um risco iminente de uma colisão com o nosso planeta, gente. Então vou mostrar para vocês agora algo muito importante. Aonde seria atingido, né? Qual local do nosso planeta, ou quais países seriam atingidos? Estes aqui são os países onde o asteroide 2024 poderá colidir, segundo estimativas da NASA e da ESA. De acordo com o site 20 Bits, existem diversas áreas do planeta identificadas onde o asteroide 2024 poderá impactar. Graças a esses cálculos, ainda genéricos, foram identificados vários países que poderiam sofrer o impacto do asteroide. Neste momento, essas são as áreas de risco: o leste do Oceano Pacífico, o norte da América do Sul, o Oceano Atlântico, a África e Mar da Arábia e Sul da Ásia. No caso do norte da América do Sul, países como Colômbia, Venezuela e Equador poderão sofrer graves consequências nas suas zonas costeiras com o resultado da colisão do asteroide. Talvez isso signifique até mesmo um tsunami, pessoal. Se colidisse perto da África Ocidental e Central, os países afetados seriam a Nigéria, Camarões e República Democrática do Congo. Também Omã e Paquistão e a costa ocidental da Índia seriam afetados se atingir o Mar da Arábia, enquanto Bangladesh enfrentaria uma situação sombria se caísse no sul da Ásia. Essa situação sombria a gente não tem imaginação do que seja, mas na pior das hipóteses, pelo que eles falam, pode ser algo bem destruidor. Como eu disse, até mesmo a possibilidade de um grande tsunami, caso caia no oceano, é claro que, né, vai ser esquisito negócio, gente. Então, a previsão é que esse asteroide atinja o nosso planeta daqui a 7 anos, ou seja, em 2032, se nós chegarmos até lá, né? Se a humanidade não for destruída pela ação humana do jeito que está indo. Mas é isso. Pode ser que esses dados sejam atualizados e isso mude daqui para frente? Pode. Pode acontecer de não existir nenhum tipo de ameaça, ou pode também essa ameaça ficar mais séria e o prazo até diminuir. Então vamos ficar de olho, né, gente? É importante ficar sempre por dentro dessas coisas, porque tem coisa caindo do céu toda hora agora. E agora um asteroide dessa proporção, desse tamanho, é bem perigoso. Agora deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Será que tem mesmo, que a gente precisa mesmo ficar preocupado com isso? Será que esse asteroide pode realmente atingir nosso planeta e causar um transtorno cataclismo? É um tipo mini apocalipse? Fala aqui nos comentários. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigada. Deixa aqui, eu fiquei, e compartilha com o máximo de pessoas possíveis que gostam desse tipo de conteúdo. Quero avisar vocês que em breve eu vou estar trazendo uma live aqui, gente, sobre astronomia. Vai ter aí vai ter um eclipse agora, nesse mês de março, da Lua. Então, não perca, eu vou estar já compartilhando a live aqui com vocês nos próximos vídeos também. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela tua companhia, pelo teu carinho de sempre. E deixa o like, não esquece. Beijo para todo mundo.